Salve, salve galera, Killer na área. E, pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos estar reagindo a um vídeo aí, galera. É referente ao caso do Mike Leão? É, tá? Só que, tipo assim, ó, eu fui pesquisar, fui a fundo e o vídeo que é o mais completinho, que não puxa pra nenhum lado nem pro outro, que nem acredita, mas traz muitas questões, é o vídeo do canal do Ei Nerd, galera. É o que nós vamos reagir aqui hoje, tá? Ah, mano, ele, tipo, ele vai passar uma outra visão pra gente, tá? E nós vamos comentar sobre isso aqui no canal, beleza? No react de hoje, beleza? É de noite, você mora sozinho, não tem vizinho, não tem ninguém na estrada, sinal do celular mal segura uma ligação, né? Aí tua casa é uma chácara isolada, cercada por mata, no interior do Paraná, e aí do nada você vê 3 carros pretos rodando devagar na tua frente. Eles não param em lugar nenhum, não tocam campainha, só passam. De novo, e ficam assim. Foi exatamente isso que o Mike Leão filmou, com a voz tremendo, dias depois de dizer ao Brasil inteiro que tinha visto um OVNI, ok? E o que ele fala nesse vídeo é o que tá deixando muita gente preocupada e horrorizada. Esses carros não eram normais. Ele diz isso e completa dizendo que aquilo não eram ufólogos, era outra coisa. Agora segura essa pergunta na cabeça aqui, porque ela vai voltar no final desse vídeo aqui. Quem é que manda 3 carros pretos rodar uma propriedade isolada no meio da noite? E por que essa cena parece que você já... Tá, e por que no meio da noite? Por que na madruga? Por que carros pretos? É MIBs homens de preto? Pode ser os MIBs homens de preto, né? E galera, tipo assim, ó, a primeira vez quando eu vi esse vídeo aí do Mike Leão aí, eu tava achando que como era uma montanha, era um lugar alto, podia ter uma estrada lá e ser algumas viaturas de polícia, né? Fazendo ronda, aconteceu algum acidente, algo do tipo assim. Pode ter sido, não sei, né? já viu antes num filme. Vai mais fundo, muito mais fundo, porque o avistamento, galera, foi só o começo. O que aconteceu depois é que transformou essa história num verdadeiro roteiro de filme de terror, né? E não um terror qualquer, um terror que a ufologia documenta há mais de 70 anos, com nome, sobrenome, até uma franquia de cinema que vocês sabem qual é, vocês já conhecem. A pergunta de hoje é direta. O Mike Leão pode estar correndo perigo de verdade? Antes de você responder nos comentários, cara, e eu quero realmente sua opinião ali embaixo, você acha que ele viu mesmo alguma coisa? Ou tem explicação pra tudo isso? E se você curte quando a gente pega um caso que tá bombando e investiga de verdade, né? Em vez de só repetir o que todo mundo já falou, se inscreve no canal e ativa o sininho. É de graça, ajuda demais a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Vamos lá. Revivendo o que o Mike sentiu. Deixa eu te colocar dentro da pele do Mike por um minuto. É domingo, dia 31 de maio. O Mike tem 31 anos, né? É técnico de enfermagem de formação. Ficou conhecido nas redes de resgate. 31, 31. Bichos. Ele cuida de quase 280 animais resgatados naquele sítio. Um cara da roça, rotina simples, conteúdo de fazenda. Aí durante o dia, as coisas começaram a sair do lugar. Os animais ficam agitados, ficam estranhos, sem motivo nenhum. Ele encontra a cerca elétrica da propriedade derrubada. E quando a noite começa a cair, ele ouve um som mecânico, contínuo, que ele descreve como o ranger de uma catraca ou de uma engrenagem girando, né? Vindo de cima da casa. Então, cara, imagina isso. Você tá sozinho, sem vizinho, sem sinal, e tem um barulho de máquina vindo do céu em cima do seu telhado. Ele sai na varanda e aí, que segundo o relato dele, ok, ele vê uma estrutura enorme, luminosa, em formato que lembrava um olho, com uma esfera vermelha embaixo, cheia de luzes coloridas. Olha, galera, isso realmente é muito bizarro, entendeu? É muito bizarro, porque já teve caso de ufólogos que subiram essa montanha e foram lá e não tem estrada nenhuma, não tem nenhuma estrada ao redor. É só mato, é só árvores. Tá entendendo, galera? Eles não acharam nada lá. Tem uma mata meio que queimada lá, tem. Mas, galera, o que que poderia ser essas luzes lá? Tá entendendo? É muito bizarro isso aí, velho. Tem muitas questões, galera. Sinceramente, vou ser bem sincero com vocês. Eu não acredito em alienígena, extraterrestre, vida fora da Terra, tá? Eu não acredito nisso aí, entendeu? Atravessando o céu em silêncio antes de sumir no horizonte. Não era avião, não era drone, era muito grande. Foi o que ele disse depois, visivelmente abalado, né? Não era Galera, realmente aquelas luzes lá, pela distância que ele captou com a câmera, mesmo ele puxando o zoom, dava pra ver que era algo muito grande lá, entendeu, galera? Não era algo tão... Se fosse algo... Podia ter sido um drone bem pequenininho, ia ser só uma luz bem pequena piscando, mas eram diversas luzes, várias luzes. um avião, não era um drone, não sei, era muito grande, tinha muitas luzes coloridas. E o corpo dele reage, cara. O Mike ele relata uma crise de ansiedade, um frio intenso, uma sensação de impotência total. Tudo gravado pelo fato de estar absolutamente sozinho ali. Então, ou seja, ele disse inclusive que ele sentiu, né, a química do corpo dele. Não tô muito bem, gente, eu tô com uma sensação de drenação total de energia. Tô com muito frio, tô estranho, parece que me drenou toda a minha energia. Não sei se foi o nervosismo, talvez seja. Agora, a Força Aérea Brasileira, pelo DSEA, soltou uma nota dizendo que nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea naquele dia 30. Galera, e por mais que, tipo assim, por mais que vamos supor que realmente é uma nave. Vamos supor que realmente existe uma nave, existe alien, e essa nave apareceu lá e alguém conseguiu filmar. Vamos supor que isso realmente é real. Eles nunca vão trazer à tona, eles nunca vão trazer a verdade, eles nunca vão falar, não, realmente eram aliens, realmente fomos visitados por uma nave espacial, realmente não vão falar, entendeu? Não é o momento. Se isso existir, não é o momento agora de trazer isso à tona. E eu acredito que não, eu acredito que se um dia eles vierem com esses papinhos de
aliens, extraterrestres, essas paradas toda aí, eu acredito que vai mais ser mais que, tipo, como pra destruir a fé das pessoas e criar uma nova ordem mundial, por assim dizer, entendeu? Eu não estou sendo conspiracionista, não é nada disso aí, galera, mas só que é tipo assim, ó, a ideia, o intuito é sempre destruir a nossa fé, as nossas crenças, entendeu? E ir pelo caminho da ideologia deles, entendeu? Ir pela fé deles, pela fé do homem, do que o homem acredita. Não a questão do Espírito Santo, tá entendendo, galera? Vamos ver o que diz aí, ó. Segundo a instituição, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCA, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea na data do suposto avistamento. A Força Aérea Brasileira, FAB, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCA, informa que no dia 31 de maio, nenhum objeto foi identificado pelos radares de defesa aérea ou reportado por aeroportos locais. Com informações de objetos desconhecidos, o controle do espaço aéreo ocorreu dentro da normalidade, informou a corporação. E galera, sendo verdade ou não, por que uma nave vai pairar no meio do mato? Qual que é a ideia, galera? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido, sabe? Será que, tipo assim, o ET tava passando com a nave dele sobre a Terra, pá, tô com dor de barriga, preciso lhe dar uma barrigada. Entendeu? O ETzinho quis dar uma cagada, daí ele pousou a nave lá no meio do mato, desceu, deu aquela cagada, voltou pra nave e foi embora. Mano, não faz. Entendeu? Eu acho que isso aí é mais. Acho que é o raciocínio mais lógico que existe numa situação dessa, entendeu? Por que uma nave alienígena ia parar e ia pairar justamente num mato? É sempre numa zona rural, vocês pararam pra prestar atenção, galera? Entendeu? É tipo. Não faz sentido, tá ligado? Tem coisas que realmente não faz sentido. E os céticos têm explicações da manga. Drone de alta performance, reflexo óptico, né? Equipamento de monitoramento noturno. A filmagem, gravada com zoom máximo de um iPhone, ficou toda pixelada, que só jogou lenha na desconfiança, né? Mas guarda isso, ok, galera? Oficialmente, entre aspas, nada de anormal aconteceu. Porque essa frase vai voltar, e quando voltar, ela vai te dar um arrepio. Aguenta aí. Isso já aconteceu antes? Primeira coisa que muita gente perguntou, alguém já viu algo parecido com isso? E a resposta é, galera, o Brasil tem o maior arquivo ufológico militar da América Latina. Olha só esse paralelo. 1977, Ilha de Colares, no Pará. Centenas de moradores começam a relatar luzes coloridas no céu. Luzes que, segundo eles, desciam e atacavam as pessoas. Ficou conhecido como chupa-chupa, né? Que é um facho que penetrava na pele com uma agulha e deixava marcas. Boa ideia. Gravei um vídeo hoje pro canal Petra aqui, que vai amanhã, no meu canal secundário Petra aqui, sobre esses casos. E o que o governo fez? A própria Força Aérea Brasileira montou uma operação secreta para investigar a batizada de Operação Prato, comandada pelo capitão Uriangê Holanda. Repara no eco. Luzes que ninguém explica. Gente apavorada. E o Estado entrando em campo, entende? As forças militares foram em campo. A versão oficial encerrou dizendo que não foi encontrado nada de anormal. Mesma frase, né? Só que anos depois, o capitão Holanda quebrou o silêncio e contou outra história. Que a equipe dele sim fotografou e filmou objetos fazendo manobras impossíveis e que havia centenas de fotos guardadas. Eu vou dizer o que eu acho desse caso, que agora é minha opinião. O caso Operação Prato, a gente tá falando de 1977. Então, cara, não tinham drones naquela época. As câmeras realmente eram câmeras primárias. Mas você tinha Super 8 que filmava com qualidade boa, né, na época. Mas o que a gente tem ali não é só as filmagens, que a gente sabe que não eram drones, ok? A gente tem relatos e pessoas queimadas. Várias pessoas queimadas em regiões diferentes. Então, cara, isso realmente me impressiona, porque por que as pessoas se auto-queimariam, né? Troco de quê? Pessoas diferentes com manchas na pele de queimadura. Enfim, é uma coisa que me impressionou e eu acho que é algo inexplicado. Realmente, não tem como explicar aquilo. Então, da próxima vez que um órgão oficial te disser que nada aconteceu, você acredita de primeira? Mas o caso que importa pra história de hoje é outro, né? Porque o que mudou tudo na vida do Mike não foi o que ele viu no céu, foi quem começou a aparecer no chão depois. Os visitantes. Olha a sequência de eventos, né? Na ordem, tá? Primeiro, o avistamento viraliza. O Mike salta ali de cerca de 46 mil seguidores pra mais de 2,1 milhões em pouquíssimos dias, né? De um dia pro outro, praticamente. Então ele vira assunto do Brasil. Aí começa, logicamente, o assédio. Um ufólogo não identificado, dessa vez não é OVNI, né? É um ufólogo não identificado que apareceu na propriedade dele e grava a casa inteira dele, celular na cara, sem pedir licença. O Mike diz que se sentiu violado em todos os sentidos, com razão. Sim. Quem que deu o meu endereço pro senhor? Eu conheço a região, porque eu já fiz muito. Mas e o que o senhor está fazendo na porta da minha casa? Sem a minha autorização, sem me mandar mensagem. Mas eu não respondi, daí porque eu não respondi, você vem na porta da minha casa? Quantas mais pessoas vão vir aqui? Depois vem a parte mais bizarra. O Mike publica nos stories um documento, um tal Comunicado Oficial de Atendimento número 402/2026, DPIE-ABIN. Sim, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. No texto, alguém que se diz agente técnico de inteligência convida o Mike para uma reunião, dizendo que quer assegurar seus direitos constitucionais e orientar ele sobre possíveis contatos de agências de inteligência internacionais. E o contato teria sido feito por um perfil pessoal, ao que nenhum órgão público sério faz, ok? Deixa bem claro isso aí pra vocês. E aqui tá o detalhe que faz essa história. Tá, tipo assim, vamos supor que isso aí podia ter sido, tipo, um empresário querendo aproveitar esse hype, querendo ganhar algo em cima do Mike com toda essa repercussão, certo? Vamos supor que
mídias dos Estados Unidos, entendeu? Programas de lá querem entrevistar ele, ou querem vir de lá pra cá pra fazer uma investigação, uma entrevista, algo do tipo assim, porque tudo gera em torno de dinheiro, entendeu? Todas essas emissoras que foram na casa lá do Mike lá, o SBT, Record, Band, Globo, sei lá, todas essas emissoras que foram lá na casa dele lá pra fazer o jornalismo lá, galera, com certeza deram algum valor a ele, entendeu? E não foram lá de graça, tá entendendo? E pediram autorização pra ele, ó, a gente ajuda com tal valor pra nós podermos fazer a notícia e tudo mais, entendeu? Com certeza ele ganhou alguma coisa com isso, tá? Não foi nada de graça, não. Entendeu? Para sair do comum e entrar pro território do arrepio. A BIM se pronunciou oficialmente, ok? Pra negar. A agência disse em nota que não entrou em contato com o influenciador e não reconhece aquele documento. Então, cara, vamos lá, pensa nisso por um segundo. A agência de inteligência do país precisou vir a público dizer, não fomos nós. Então quem foi? E é nesse clima que aparecem os 3 carros pretos rodando a chácara. A guarda municipal foi chamada, fez uma vistoria nos arredores e aconselhou o Mike a não receber mais nenhum visitante não identificado. Ele mesmo desabafou que recebeu milhões de mensagens mandando ele apagar o vídeo, dizendo que ele tava mexendo com gente poderosa e que ele ia sumir. Ele disse isso, ok? Muito medo, sério. E tem gente que diz que é mentira ainda, que eu inventei. Gente, eu não sei o que vão fazer comigo. Tem gente em tudo que é canto. Logo depois veio uma luz no céu, recebendo visitas estranhas, um documento falso de uma agência de inteligência e carros pretos na porta. Olha a história, cara, escalando. Se você tá sentindo que já ouviu essa história antes, porque você já ouviu há mais de 70 anos. A origem dos Homens de Preto. Vamos falar dos Homens de Preto de verdade, né? Eu já até fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Mas não vou falar do filme não, ok? Eu vou falar agora do folclore ufológico, que vieram muito antes do filme, que deram origem ao filme. O arquétipo é sempre o mesmo, né? Preste atenção em como que ele encaixa no Mike. Funciona assim, né? Pouco depois de uma pessoa ver um OVNI, ela recebe a visita de homens estranhos. Geralmente são 3. Chegam num carro grande e preto. A vítima quase sempre tá sozinha em casa, né? A visita acontece rápido, antes de qualquer registro oficial. Eles vêm com um recado. Fica quieto. É isso. Então vamos de novo. 3 visitantes, carro preto, testemunha sozinha, logo depois de um avistamento. E aquele recado. Os caras chegam pra falar. Fica quieto, fica calado. Me fala se isso aí não é a história do Mike Leão. De onde que vem isso? Um dos primeiros casos arquétipos é de 1953, com o editor americano Albert K. Bender, que afirmou ter descoberto o segredo por trás dos discos voadores e logo depois recebeu a visita de 3 homens de terno e chapéus pretos que ameaçaram ele. No começo, ele acusou abertamente. Era agente do governo dos Estados Unidos. Ele falou isso publicamente. Mas o caso, cara, que vira a pedra fundamental de tudo é o incidente da Ilha Mauri, de 1947. Um homem chamado Harold Dahl estava num barco em Puget Sound, nos Estados Unidos, né? Quando viu 6 objetos em formato de rosca soltarem destroços metálicos. Os fragmentos feriram o braço do filho dele e mataram o cachorro da família. No dia seguinte, o Dahl foi visitado por um homem de terno preto, dirigindo um Buick preto, que avisou que era melhor ele ficar calado a respeito. E aí, vamos lá, cara, pra ficar mais sombrio ainda. 3 dias depois, acontece o avistamento de Kenneth Arnold, que inventou o termo discos voadores. Foi ele que inventou esse termo, né? Flying Saucer. E os 2 oficiais de inteligência do exército que foram investigar a história do Dahl morreram quando o avião deles pegou fogo e caiu. Em 1956, o escritor Gray Barker lançou um livro sobre tudo isso com um título que diz tudo, né? Eles sabiam demais sobre discos voadores. Foi o jornalista e ufólogo John Keel que popularizou o termo Man in Black no artigo de 1967 numa revista chamada Saga. E a teoria dele, cara, era de gelar. O Keel defendia que os homens de preto não eram do governo. Ele achava que eles eram os próprios ocupantes dos OVNIs. Entidades sombrias, né? Que assumiam forma humana pra coagir as testemunhas e fazer todo mundo calar a boca. Tem até relato que dizem ser de 1905 no país de Gales. Homens de comportamento estranho, fazendo perguntas grosseiras, andando em grandes carros pretos. Carros grandes e pretos em 1905 e em 2026 na porta do Mike. De onde veio o filme? E é exatamente desse folclore que nasceu o filme que vocês cresceram assistindo. MIB, Homens de Preto, né? Man in Black, de 1997, com Will Smith e o Tommy Lee Jones, dirigido pelo Barry Sonnenfeld. Na verdade, é a adaptação de uma história em quadrinhos criada pelo Lowell Cunningham, lançada pela pequena Airsoul Comics em 1990. A história que depois foi comprada pela Malibu, foi comprada pela Marvel. E olha que detalhe legal, cara, isso aqui. O Cunningham, o autor, teve a ideia dos quadrinhos quando um amigo apresentou pra ele o conceito de Homens de Preto do governo, né? Quando ele viu uma van preta passando na rua. Ou seja, a comédia leve que a gente acha engraçada, né? Com aquela canetinha que apaga a memória e tal, né? Tem um fundo real de verdade. Entre nós. Isso tudo foi construído em cima de uma teoria da conspiração genuinamente assustadora, com 70 e poucos anos de história real por trás. A diferença é que no filme o agente J e o agente K são os mocinhos. Na vida real, segundo as testemunhas, os homens de preto nunca foram os mocinhos. Ó, o vídeo não acabou não, mas só lembrei, se você quer acompanhar os bastidores dos casos que a gente tá pesquisando pros próximos vídeos, tem muita coisa legal, segue a gente nesse canal, cara. Vocês vão gostar dos próximos vídeos. Vamos lá. Então o Mike está em perigo? Bom, agora a pergunta que importa, e é que eu prometi no começo desse vídeo. O Mike Leão tá em perigo? Eu vou ser honesto com você e por isso a gente vai olhar pros dois lados. Porque os dois lados são perturbadores de um jeito diferente, né? Vamos lá. Se e esse se é enorme, tá? Essa coisa dos homens de preto tiver algum fundo de verdade, bom, história que não é nada animador pra quem vê demais. O livro do Gray Barker se chamava literalmente Eles Sabiam Demais. Os 2 oficiais que investigaram a Ilha Mauri morreram no acidente de avião. E no Brasil, cara, tem o caso mais pesado de todos. Varginha, em 1996. 3 jovens disseram ter visto uma criatura estranha.
Galera, vocês pararam pra perceber que todo mundo que sabe demais, galera, às vezes conhecimento demais pode ser uma maldição. Vocês já viram o caso de, tipo assim, de cientistas que descobriram a cura do câncer, descobriram a cura de não sei o quê, descobriram, tipo assim, energia limpa, pra nós não precisar pagar mais energia, a energia ser liberada pra todo mundo, carro movido a água. Galera, todas essas pessoas que com conhecimento demais, que descobriram algo, que acharam que resolveram alguns problemas que a gente tem hoje em dia, simplesmente desapareceram. Entendeu, galera? Às vezes saber demais é um problema, entendeu? Às vezes tu ter conhecimento demais, isso pode trazer um problema maior ainda. Tá entendendo, galera? Tu viu só, parece que é tudo queima de arquivo, né? Tudo pra abafar o caso, tudo pra botar pra debaixo dos panos, entendeu, galera? O negócio é muito cabuloso, entendeu? De olhos grandes, de olhos avermelhados, e logo veio o relato de uma operação militar para capturar e para transportar esse ser. Só que o que é sinistro nisso, cara, um dos militares que teria tido contato com a criatura, o soldado Marco Elixerese, morreu poucas semanas depois. A causa oficial foi um processo infeccioso grave, sem nenhum agente externo comprovado. Mas para a comunidade ufológica, coincidência nunca foi engolida, né? E reparem, todos esses casos, as instituições negam tudo. A FAB diz que não viu nada no radar. A BIM diz que não mandou carta nenhuma. Em Varginha, 30 anos depois, em janeiro de 2026, o Exército divulgou um inquérito de mais de 600 páginas concluindo que nunca houve ET, nunca houve operação e que a criatura era só um morador da cidade agachado na chuva. Caso encerrado oficialmente. Só que, né, e agora vem o calafrio, pros que acreditam, né, essa negação total é exatamente o que o arquétipo prevê. Porque quando você nega, parece que tá, pra galera que acredita muito, quando você tá negando, é uma prova que existe. Então a regra número 1 dos homens de preto sempre foi, faça parecer que nada aconteceu. Ok, agora o outro lado, o lado cético, né, que o canal também respeita, né. Tem gente olhando pra essa história e vendo um roteiro perfeito demais. Os seguidores do Mike explodiram de 46 mil pra 2 milhões e 100 mil pessoas, ok? Marcas famosas já estão patrocinando, perfis Aí. falsos surgiram se passando por ele. Ele já deu entrevista na TV. O documento da BIM tinha formatação irregular e veio de um perfil pessoal, ok? E o arquétipo dos homens de preto é tão conhecido, cara, tá em filme, tá em série, tá em quadrinho, que qualquer pessoa, consciente ou não, conseguiria reproduzir os elementos dele. O carro preto, a sensação de perseguição, é um aviso pra ficar quieto. E aí que eu chego no ponto que mais me incomoda nessa história toda. Não importa de que lado você esteja. A experiência do Mike encaixa no roteiro dos homens de preto perfeito demais. Porra, ponto por ponto, detalhe por detalhe. 70 anos de relatos do país de Gales em 1905 até uma chácara em Campo. Galera, imagina se alguém vai lá e, tipo assim, mano, pô, o cara tá no meio o cara tá no meio de uma fazenda lá, sem vizinhos por volta, entendeu? Provavelmente deve ter vizinhos, mas bem distante, bem longe. Aí o cara tá no meio do nada. Imagina se do nada uma galera inventa de querer trollar esse cara, mano. O cara se apavora, o cara muda de cidade, o cara vai embora pra longe, o cara deixa tudo pra trás. Imagina se inventa uns caras tudo de terno, roupa preta, entendeu? Máscara preta, inventa de chegar lá com o carro lá e apavorar o cara, mano. Aproveitando todo esse hype aí, toda essa. Entendeu? Porque tem cara que, tipo assim, vamos lá trollar só pra zoar e bota mais lenha na fogueira e o negócio repercute mais ainda. Imagina, galera, imagina, entendeu? Tem gente que é louca, galera. Não, eu vi um. Eu vi um shorts dele aqui, do Insta dele, que ele. Era 1 hora da manhã, chegou um casal num carro preto. E ele pegou, que ele queria botar pra correr esse casal, né? E esse casal falou: "Não, só viemos pra ver uma casa pra comprar, uma fazenda pra comprar." Galera, 1 hora da manhã, olha as ideias, galera. O negócio é perigoso e cabuloso ao mesmo tempo, né, galera? Largo 2026. E o padrão é idêntico. Ou os homens de preto são reais, ou tem alguma coisa nesses encontros, né? Algo na nossa mente, no nosso medo, na forma como a gente conta essas histórias que vem fabricando o mesmíssimo roteiro há mais de um século. Sinceramente, eu não sei qual das duas hipóteses me assusta mais, cara. A única coisa que eu posso te dizer com certeza é isso. A gente não sabe quem tava dentro daqueles 3 carros pretos. E esse não saber é desde sempre a marca registrada de toda a história de homens de preto que já foi contada. E eu acredito, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu acredito que esses alienígenas que já foram avistados, eu acredito que podem ser demônios que vieram de baixo. Só que eles sempre inventam que vieram de cima. Tá entendendo, galera? Quando vê, já estão até aqui. Quando vê, nunca saíram daqui. Existem. Se vocês forem pesquisar e a fundo, vocês vão ver casos que eles já estão no fundo do mar. Eles estão embaixo da terra, que eles estão aqui entre nós. Tá entendendo? Só que eu acredito não em ETs, galera. Eu acredito em demônios. Há luzes no céu pairando, que pode ser anjos. Tá entendendo, galera? Eles estão tipo assim, mas é religioso demais. Mas, galera, pô, ficção científica, mano, tipo assim, eles distorcem muitas coisas, entendeu? Eles botam demônios como aliens, eles botam luzes no céu que podiam ser anjos como demônios. Tá entendendo, galera? Então, tipo assim, eles invertem muitas coisas, tá? Então, tipo assim, hoje em dia é muito mais fácil as pessoas acreditar em alienígenas do que demônios, acreditar em luzes no céu não sendo anjos, mas sim aliens vindo de outros planetas, entendeu, galera? Essas paradas assim, entendeu? Eu, sinceramente, eu não acredito, né, galera? Eu nunca vi nada,
sabe? Nunca vi nada. Não conheço ninguém que tenha visto algo. Mas, tipo assim, galera, geralmente quando aparece, mano, é no meio do mato, mano. Não faz sentido, é sempre no meio do mato. É sempre, né? Já pararam pra perceber? É sempre no meio do mato, no meio do nada. Plantações de milho. Galera, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Que não aparece no meio da cidade, na Casa Branca. Galera, vão lá pro meio do mato lá, onde não tem ninguém. Entendeu? É surreal, é absurdo isso, sabe? Mas, né? Mas enfim, galera, cada um com as suas crenças, tá? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, entendeu? Foi um react mais analisando mesmo o conteúdo do Ei Nerd aí, porque eu achei muito da hora. O conteúdo dele vai muito a fundo, né? Ele pesquisa bastante, ele sabe pesquisar bem. Tem uma equipe por trás que sabe trazer um conteúdo completinho pra ele poder entregar pro público dele, pros inscritos dele, né, galera? É muito bom, sabe? E o legal é que eu posso reagir, né? Não dá direitos autorais, né, galera? Mas o conteúdo dele é top. Parabéns aí pro Ei Nerd aí, mano. Trampo foda pra caramba. Mas, galera, deixa nos comentários o que vocês acham sobre tudo isso. Vocês realmente acreditam ou não que existe aliens? Entendeu? E vocês acreditam que que apareceu lá no Paraná, lá na fazenda do Mike Leão lá, é uma nave ou é umas luzes de um drone, algo do tipo assim? O que vocês acham? Galera, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá bom? Até o próximo react. Tamo junto. Fui.